Esses dias eu estava conversando com um cliente e depois com um amigo, e os dois me fizeram uma pergunta que é muito comum, sempre acontece por aí. Eu resolvi fazer um vídeo aqui, principalmente para o quadro Juridiquês, que é: o que é hipoteca? Até os estudantes de direito se batem um pouco na hora de responder esse tipo de pergunta, mas hoje a gente vai tentar simplificar ao máximo isso, para que todo mundo possa entender da forma mais simples possível. Porque as palavras hipoteca e alienação fiduciária são muito mais assustadoras do que a efetiva definição desses conceitos. Vamos lá. Olá, meu nome é Vitor Ramos e esse é mais um vídeo do quadro que temos aqui no canal chamado Juridiquês, um quadro que a gente tenta explicar as mais famosas e as mais faladas expressões jurídicas no dia a dia da forma mais simples e objetiva possível para, enfim, vocês entenderem. Porque até na faculdade de Direito, muito professor explica isso de uma forma tão complicada que o estudante sai da aula sem entender. Eu já fui um deles, eu sei do que eu estou falando. Então, sem mais delongas, vamos lá explicar o que é hipoteca. E se você gosta desse tipo de vídeo, te convido, como sempre, a se inscrever no canal e, se gostar mesmo, se esclarecer sua dúvida, deixar um like lá no final. Mas vamos lá. Hipoteca e alienação fiduciária. Primeiro, eu vou explicar o conceito delas e depois, lá no final do vídeo, eu falar algumas curiosidades também que as pessoas perguntam sobre isso. Ah, mas e se hipoteca é isso, por que acontece aquilo? Por didática, vamos começar pelo conceito. A forma mais comum de se definir hipoteca é quando a pessoa diz que você dá a sua casa, por exemplo, em garantia ao banco. Não está errado, está correto, mas isso deixa muito vazio ainda para quem quer entender esse conceito e não está conseguindo. Eu dou minha casa em garantia, mas na prática, como é que isso funciona? O que é dar a casa em garantia ao banco? E antes de continuar a explicar isso, eu tenho que revelar uma coisa que muita gente também não sabe. A hipoteca, tecnicamente falando, hoje em dia é muito pouco utilizada no Brasil, tendo sido substituído pela alienação fiduciária. Então, você já vê aí que há, de fato, uma diferença entre um e outro. E hoje em dia, muita gente chama a alienação fiduciária de hipoteca, porque elas são parecidas, mas tem uma diferença fundamental que fez com que os bancos no Brasil deixassem a hipoteca de lado, tal como ela funciona aqui no Brasil, e passassem a escolher sempre a alienação fiduciária. A principal dessas diferenças é a seguinte: na hipoteca, você compra um apartamento, uma casa, eu vou chamar aqui de casa, apartamento, imóvel, dá no mesmo, tá, gente? Uma hora eu vou chamar de uma coisa, outra da outra. Mas você faz essa compra com o financiamento bancário. Se o banco te financiar utilizando a hipoteca, o que vai acontecer é: aquela casa vai estar registrada no seu nome, ou seja, a escritura vai dizer que você é o proprietário. Você que comprou a casa com financiamento. No cartório de registro de imóveis, onde sua escritura vai estar lá lavrada, vai estar lá bonitinha, guardada pelo cartório, se alguém consultar, vai lá dizer que você é o proprietário do imóvel e você deixou aquele imóvel em garantia para o banco. O que significa o quê? Você é o dono e, se você não pagar, o banco tem o direito de tentar forçar você a vender a casa para pagar ao banco. Mas o imóvel é seu, está no seu nome. E aí, para o banco conseguir fazer você vender, ele normalmente, em geral, aí na história que a gente tem, ao longo do tempo que a hipoteca foi muito utilizada no Brasil, ele tinha que ingressar com ação judicial para conseguir que um juiz forçasse a venda desse imóvel, o dinheiro fosse para dentro do processo judicial. E aí, após o trânsito em julgado, que eu explico o que é bem aqui nesse vídeo, que é bem assistido, após o trânsito em julgado, esse dinheiro era liberado por banco. Como vocês podem imaginar, isso levava muito tempo, como eu explico nesses dois vídeos aqui sobre a demora do processo judicial. E isso encarecia o financiamento dos imóveis. É por isso que antigamente os juros eram maiores, o custo de financiar era maior e às vezes o valor que o banco topava financiar era menor, justamente por causa dessa dificuldade atribuída ao funcionamento da hipoteca no Brasil. Já a alienação fiduciária tem uma pequena, mas importantíssima diferença. Quando você compra um imóvel, normalmente hoje, qualquer imóvel que você comprar financiado, o banco vai te financiar isso sob alienação fiduciária. O que significa que vai funcionar como eu narrei aqui a hipoteca, mas o banco é o dono da sua casa ou seu apartamento até você quitar completamente o imóvel. O que significa que, se você, de novo, voltar ao cartório de registro de imóveis, chegar lá, pedir para olhar a escritura, o dono daquele imóvel será o banco e não mais você. Você tem a posse do imóvel, você tem as chaves do imóvel. Você pode morar naquele imóvel,
mas você não é o dono do imóvel até você quitar o último real que você deve ao banco e o banco autorizar que o cartório transfira a propriedade para você. Essa diferença de você ser o dono e deixar a garantia para o banco executar, ou o banco ser o dono e deixar você usar o imóvel, é enorme na prática. O que levou, nos anos mais recentes, já tem na verdade algum bom tempo, aos juros caírem, ao valor dos financiamentos que o banco topa, né, o percentual de financiamento sobre o valor do imóvel subir, porque é muito mais fácil para o banco retomar esse imóvel em caso de não pagamento, já que como ele é proprietário, ele não precisa de um juiz para falar que ele pode forçar a venda daquele imóvel. Ele simplesmente vai ao cartório, faz o que se chama de consolidação da propriedade, ou seja, ele fala, não foi pago, então a condição que eu deixei aqui de que ele podia usar o imóvel, o comprador podia usar o imóvel, não existe mais, eu sou o dono, eu quero o imóvel e eu vou levar ele à venda. Ele faz isso no cartório, notifica o comprador que está devendo de que vai fazer isso, seguindo as regras que a lei estabelece, notifica por escrito no caso, e depois disso ele pode levar esse imóvel à venda, mesmo você estando lá dentro ainda, porque você já foi avisado que o imóvel vai ser vendido. E normalmente essa venda é feita por meio de um leilão. O imóvel vai ser vendido, o banco vai quitar a dívida dele, se sobrar ele te devolve uma parte, se faltar ele vai continuar te cobrando e você vai ter que sair do imóvel após esse momento. Se você não sair, o comprador provavelmente vai ingressar com a ação e vai conseguir te tirar do imóvel. Essa facilidade de retomada do imóvel pelo banco é a principal vantagem da alienação fiduciária, porque, como eu disse, a propriedade é do banco até você quitar, enquanto na hipoteca ela é sua desde sempre. Mas diante dessa explicação, algumas pessoas surgem com algumas outras curiosidades. Uma delas, que surgiu também nesse papo recente que eu tive clientes, amigos, é como uma pessoa, então, tem duas hipotecas. E quando eu falar a partir de agora que hipoteca, considerem alienação fiduciária, no caso do Brasil. E o porquê disso é simples. A gente continua chamando de hipoteca porque nos Estados Unidos, o mortgage, que é a hipoteca, né, traduzindo mortgage para o português, a gente acaba traduzindo para hipoteca, funciona muito próximo da alienação fiduciária, enquanto hipoteca aqui no Brasil ficou meio defasado. E aí, além disso, alienação fiduciária é uma expressão, na verdade, que assusta muito mais as pessoas leigas do que hipoteca, que já é uma palavra diferente. Então, esquecendo essa parte técnica que eu já expliquei, considere que falar alienação fiduciária e hipoteca a partir de agora é a mesma coisa. E aí muita gente tem a curiosidade de saber como uma pessoa consegue, por exemplo, ter duas hipotecas ou alienação fiduciária na sua casa. E é relativamente simples. Vamos para um exemplo que eu sempre acho que é a forma mais fácil de explicar e das pessoas entenderem. Digamos que você tem uma casa de 500 mil reais e você financiou só 150 mil. O resto você pagou com seu dinheiro. O banco tem uma casa de 500 mil reais para garantir uma dívida de 150. Então ele está super seguro. Porque mesmo se a casa cair um pouco de valor, mesmo se você atrasar tantos pagamentos que os juros aumentem sua dívida, digamos que a casa caia para 400 mil, sua dívida aumente para 250 mil, ainda há um espaço aí dentro do próprio valor do bem que o banco usa de garantia para garantir que ele vai receber 100% da dívida que você contraiu com ele. Então, quando há esse espaço, pode ser que você precise de um dinheiro para outra coisa e procure outro banco que olhe para o valor da sua casa, olhe para o valor da dívida que está vinculada à sua casa e fale, eu acho que dá para eu emprestar também para esse rapaz um valor e continuar em garantia com a mesma casa, porque quando a casa for vendida por 500 mil, 150 mil vai para aquele banco e aí o segundo banco, o banco 2, pode pensar assim, vou até colocar aqui 200 mil vai para o outro banco, ainda sobram 300 mil reais do valor da casa. Então eu me sinto seguro de emprestar mais 200 mil para esse cara, que ainda assim vai ter uma folga de 100 mil no valor da casa, seja de redução do valor do imóvel, inflação, enfim, o que quer que seja que aconteça. Então muitos bancos fazem essa avaliação e se sentem seguros em fazer uma nova hipoteca dentro de um bem que já estava hipotecado a um outro banco. Simplesmente por isso. E tem muito a ver com o valor da casa e o percentual do valor do empréstimo em relação à casa. A casa vendida vai garantir 2 empréstimos? O banco pode topar fazer mais uma hipoteca. E aí o terceiro banco, se ele achar que a venda da casa ainda assim vai garantir o empréstimo 1, o empréstimo 2 e o empréstimo que ele pretende fazer, ele também pode fazer uma terceira hipoteca da casa. Então é por isso que você tem, às vezes, uma casa, um apartamento, enfim, um bem
que tem mais de uma hipoteca sobre ele mesmo. Tem a ver com o valor do imóvel e o valor que está hipotecado. Restou alguma dúvida sobre hipoteca, alienação fiduciária? Se sim, deixa nos comentários. Se vocês perceberem aí pelos outros vídeos, a gente responde todos os comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.